Bom, amados, hoje a lição a lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. Tá? A lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. Antes de qualquer comentário, qualquer introdução, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Aí nós vamos ler os 4 primeiros versículos e depois nós vamos ler do 9 ao 14. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e depois do 9 ao 14. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma leitura participativa, então nós vamos alternando os versículos. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim a gente vai sucessivamente. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, nós estamos falando nesse trimestre, como os irmãos já bem sabem, nós estamos falando sobre seitas e heresias, né? Então, já foi muito bem ensinado aqui nas outras aulas como identificamos uma seita, ou quando é uma heresia, como identificamos uma heresia. A lição de hoje, ela não vai falar de uma seita, mas de uma heresia, tá? Heresia esta que foi dada início por um homem chamado Ário, tá? Em 320 depois de Cristo, mais ou menos. Ário, ele, segundo a história, diz que ele era um presbítero, tá? E depois de Cristo, ele começou então a questionar a divindade de Jesus Cristo. Ário, ele começou o que nós conhecemos hoje através da história como a heresia, né, do arianismo, aonde ele dizia que Jesus Cristo era só um homem, como que um profeta ou um Deus com D minúsculo, Michuru. Então esse era o discurso de Ário, tá? Então Ário, ele começou a questionar o livro, o Evangelho, por exemplo, de João. Por quê? Como nós bem sabemos, os evangelhos, os 4 evangelhos, cada um deles procura apresentar Jesus para um povo diferente, mas apresentar Jesus de uma forma diferente.
Então, para um evangelho, Jesus é apresentado como Messias. Para o outro evangelho, Jesus é apresentado como servo. Para outro evangelho, Jesus é apresentado como filho do homem. E João agora vai apresentar Jesus como filho de Deus, ou seja, mostrando a divindade de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para os 3 primeiros evangelhos, nós vemos ali como se fosse uma biografia de Jesus Cristo, contando quem era Jesus Cristo. Então, eles revelam Jesus para os judeus, para os romanos e para os gregos, cada um de uma forma diferente, da forma como aquele povo precisava entender que Jesus era o Cristo. Jesus é o Messias. Só que agora João, ele não tem esse propósito. João, ele fala especificamente sobre a divindade de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus. Só que esse homem de 380, 320 depois de Cristo, ele começa a questionar essa autenticidade do Evangelho de João. E isso foi parar até no concílio de Nicéia, aonde o imperador Constantino, ele vai chamar todo mundo para então fazer ali uma reunião e decidir que, olha só, vamos votar. Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a sua divindade ou não tem a divindade? Então, assim, segundo a história, 90% de todo o concílio votou a favor do Evangelho de João, dizendo que Jesus, sim, é o Filho de Deus. E assim Ário teve que sair de Alexandria e ir embora de lá com essa heresia que ele estava contaminando a igreja. Nós já falamos aqui que desde quando a igreja começou, que a igreja teve início mesmo a partir de Atos dos Apóstolos. Então, quando a igreja começou, dali para frente começaram-se também a levantar muitos falsos ensinadores, muitos falsos doutores, falsas doutrinas. Então nós vemos que a partir de Atos dos Apóstolos, agora os apóstolos, eles não só estão indo pregar o Evangelho, mas agora também tem que combater os falsos ensinamentos. E isso não parou por ali. E a gente vê que até o dia de hoje ainda fica nascendo falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos doutores e por aí vai. Só que com Ário, por exemplo, foi um grande problema para a igreja. Porque até então a igreja ia combatendo. Mas quando esse homem começou com essa heresia, muitos ficaram ali duvidosos em relação à divindade de Jesus Cristo. Muitos colocaram à prova a divindade de Jesus Cristo. Será que esse homem está falando verdade mesmo? Será que, isso tudo que ele está... Então, assim, a igreja, parte, dos cristãos, parte da igreja começou a ser comprometida. E por isso, como a gente já disse, veio então Constantino e fez o Tratado de Nicéia em 360, 370 mais ou menos. Para resolver essa questão. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitas heresias, e falsos ensinos partiram do original, partiram do que foi escrito divinamente inspirado. E aqui eu gostaria de, antes da gente falar sobre a divindade de Jesus, já deixar assim como um alerta para nós, porque, como foi dito aqui, se eu não me engano, na última lição, no último domingo, os falsos ensinamentos, as heresias, elas continuam sendo a mesma, só que numa roupagem diferente. Então, quando a gente acha que aquilo já foi combatido e aquilo já terminou, passa-se um tempo
e então aparece com uma nova roupagem. Entende? Aí quando você vai estudar aquilo que aquela heresia está querendo dizer, você vai falar, poxa, mas isso aqui já foi falado tantos anos atrás. E agora voltou de novo. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado sempre com as fontes em que a gente vê uma mensagem, em que a gente até comprar um livro. Ah, eu vou comprar um livro cristão, né? Tá, então procura saber quem é o autor. Procura saber por que ele está escrevendo aquele livro. Né? Uma vez aqui, o presbítero Diego ele até falou assim, olha, quer saber se esse livro ele é um livro bom, quando se trata de um livro cristão? Vê se tem muitas referências bíblicas. Entende? Porque às vezes a gente compra um livro cristão que só tem, né, um título fictício de ser cristão, mas tu abre ele e não tem nenhuma referência bíblica, não tem nada da Bíblia. E até Bíblias, versões bíblicas. Existem versões bíblicas que são comprometedoras. Existem versões bíblicas que têm tirado certas palavras e assim ele faz inverter o sentido do versículo. Existem versões bíblicas que começam com pequenos detalhes bem sutis, tirando o valor ou exatamente o que o versículo quer dizer. Por exemplo, tem uma Bíblia, uma versão chamada Novo Mundo, né? E nessa Bíblia, aqui nesse versículo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ela bota o verbo com um V minúsculo. Entende? Como que dizendo que, olha, era só uma coisa. Entende? Era só uma coisa que estava com Deus. E eles descartam de que o verbo era Deus. Então, assim, até para a gente hoje comprar uma Bíblia, a gente precisa vigiar. Por quê? Porque, por conta do conceito, embora lá no Tratado de Nicéia, eles terem conseguido combater Ário lá com essa heresia, mas isso infectou, isso se propagou. E tem muitas seitas e até religiões que adotaram o conceito de que Jesus não é filho de Deus. Entende? Então, quando nós olhamos para algumas religiões, quando nós olhamos para algumas seitas, né, principalmente, nós vemos que eles adotaram o que Ário vinha falando lá atrás, no ano de 300, uns quebradinhos, dizendo que Jesus não é filho de Deus. A lição de hoje, ela quer nos mostrar de que, olha, sim, Jesus é o Filho de Deus. E eu tenho certeza que você também tem certeza disso. Para nós não há dúvida. Mas é importante a gente saber combater essas heresias, esses falsos ensinos, porque todos os dias a nossa fé é questionada por alguém. Todos os dias a nossa fé, ela, né? Ah, eu ainda não fui, mas pode ter certeza que uma hora você vai ser. Né? Alguém vai debater, alguém vai questionar a sua fé. E aí, como defender a sua fé? Como mostrar que, olha, não, o que eu estou falando é certo. O que eu estou falando é o que está na Bíblia. Entende? Então nós precisamos entender o que eles combatem, o que eles alegam, tá? De onde que eles tiram essas justificativas dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, tá? E como que nós vamos combater? Então eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui hoje como que a gente combate toda essa heresia dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. É interessante a gente voltar lá no Antigo Testamento
quando Isaías, ele diz no capítulo 7, versículo 14, que Isaías diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja bem, aqui vai uma meditação, né? Quantos anos antes Isaías profetizou sobre o Messias? Você tem alguma noção? Perdi a pergunta. Quantos anos antes Isaías profetizou sobre o Messias? Tem mais de 500. 700, um pouco mais de 700, mas pode ser que 700 anos pelo menos. Ou seja, durou 700 anos para que a profecia se cumprisse. Desses 700 anos, 400 anos, houve um silêncio de Deus na terra. Deus não falava através de profeta. Deus não se manifestava. E então começa a surgir as falsas doutrinas, os livros que hoje nós chamamos de apócrifos. E ali começa então pessoas que eu estudando, eu cheguei a essa conclusão, pessoas desesperadas por terem algo de Deus. Começa então a surgir muitos ensinamentos. Mas a profecia de Isaías ainda iria se cumprir. Aí nós vemos aqui um período de 700 anos para que uma profecia se cumpra. E quando a gente pede algo a Deus, a gente quer que aconteça amanhã, né? A gente vê na Bíblia algumas profecias que Deus prometeu, mas ainda durou um tempo para acontecer. Como o filho prometido a Abraão. Ainda durou um tempo para acontecer. Quando Deus falou para Abraão que livraria o seu povo do Egito, ainda durou 400 anos. Até Moisés vir, nascer e então libertar o povo. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Aleluia. Não é do jeito que a gente quer. Tudo tem a hora certa, o momento certo em que Deus já programou, em que Deus já separou para que aquilo acontecesse. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e extrair esses ensinamentos para acalmar a nossa ansiedade. Como a Bíblia mesmo diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Né? Então nós precisamos entender que, olha, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E nós precisamos esperar esse tempo. Agora que o profeta Isaías tinha falado que viria um que seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então Isaías estava falando assim, olha, Deus conosco, Deus entre nós, Deus com a gente, Deus com a humanidade. Agora o homem veria Deus, porque Deus está conosco. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus fala assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso se chama Emanuel. Deus conosco. Só que, como nós lemos no texto, no versículo 11, ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora, Deus ele cumpre essa promessa. O profeta Isaías tinha profetizado e agora Jesus Cristo, ele vem ao mundo 700 anos depois e faz todas as maravilhas. Milagres esses que João até registra, que se fosse registrar não caberia tudo no mesmo livro.
de tantas maravilhas que Jesus Cristo fez sobre a terra. E quando nós olhamos para os milagres de Jesus, quando nós olhamos para toda a vida de Jesus Cristo, Jesus ele está deixando um exemplo de que ele tem o poder para operar em todas as áreas da sua vida. Jesus, através dos milagres, as curas, Jesus está mostrando a sua divindade, de que, olha, eu tenho poder para trabalhar em qualquer área da sua vida. Então não há nada, ou não tinha nada no tempo em que Jesus estava sobre a terra, não tinha nada que ele não pudesse fazer. E aí a gente olha para essa vida, para esse ministério de Jesus de 3 anos, e nós vemos que, olha, se a gente for anotar os milagres, as curas, tudo que Jesus fez, ele está deixando essa mensagem para nós. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós ainda temos mais provas sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, alguns dos discípulos, né, e assim como os apóstolos, posteriormente, se referia a Jesus Cristo como Deus. Então vamos ler lá em João capítulo 20, versículo 26. Talvez a versão diferente vai pode não estar exatamente 28, desculpa. 28. Quando Tomé, ele vê Jesus Cristo, então ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Tá? Ainda, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer... Filipenses 2,6, ele vai dizer: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então ele abriu mão de toda a sua glória. A mesma natureza de Jesus é a mesma de Deus, por isso ele é Deus. A natureza divina, a divindade de Jesus Cristo. Então, quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a divindade dele, como ele mesmo diz, as palavras de Jesus Cristo: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando olhamos para Jesus Cristo, embora tenha feito obras distintas, porque nós já estudamos isso aqui, em que cada um tem um papel distinto, mas nunca se contradizem, mas nós olhamos para Jesus e vemos Deus. Ainda, eu gostaria de ler Colossenses 2:2. Colossenses 2:2, que diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Tá bom, meu irmão, a gente já leu aqui umas 3 referências, aonde a gente viu, né, que sim, alguns homens, né, da Bíblia reconhecem e se referem a Jesus Cristo como Deus, mas
eu preciso de mais. Veja bem, Deus, ele tem atributos que pertencem somente a ele. Deus, ele tem atributos que, quando olhamos para Deus, só vemos esses atributos em Deus. E ele não é dividido ou dado a mais ninguém. Então, só Deus tem esses atributos. Alguém se arriscaria a dizer que atributos são esses? E tem mais um ainda. Não. Sabe também, mas... eterno. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é eterno, nós vemos que Ele é onipotente, nós vemos que Ele é onisciente, nós vemos que Ele é onipresente. Esses atributos você não acha, você não encontra em mais ninguém. Abaixo de Deus, os deuses que os homens construíram e criaram e inventaram, não acha esses atributos. Quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos exatamente os mesmos atributos de como eu estou dizendo que só achamos em Deus. Então, como isso é possível? Se Deus não divide, se ninguém mais há com esses atributos. Então, resumimos que, sim, Jesus é Deus. Meu irmão, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Que Jesus é onipotente, que Jesus é onipresente, que Jesus é onisciente, que Jesus é eterno. Vamos para a Bíblia agora, então vamos ver. A onipotência de Jesus Cristo, Mateus 28, 18. Amém? Jesus, ele diz: é-me dado todo poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Aqui já mostra a onipotência de Jesus Cristo. Porque senão não seria todo o poder. Senão não seria escrito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o domínio de tudo e de todos está nas mãos dele. Tá? Ainda mostrando a onipotência de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Aqui Paulo está dizendo: acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus Cristo. Leia um versículo anterior, volta um versículo aí, por gentileza. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aí volta o 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Hein? Ainda temos mais uma referência que deixei separado, que é Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós temos nessas referências, nessas poucas referências, a certeza da onipotência de Jesus Cristo. Nessas referências, a Bíblia nos mostra que sim, Jesus, ele é onipotente.
ele tem o atributo em que eu comecei dizendo que só tem em Deus. Que não se divide, que não se compartilha com mais ninguém. Então Jesus, ele tem esse atributo. Agora, antes da onisciência, mas falando dele ser eterno, a eternidade de Jesus Cristo. E aqui é um ponto interessante. Vamos ver lá em Isaías 9:6. Ele diz assim, o profeta falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele é príncipe, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, olha só, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vemos aqui que Jesus é eterno, tá? Mas isso foi o profeta Isaías dizendo. Agora, o escritor aos Hebreus também vai dizer, em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí eu gosto sempre de fazer essa comparação por causa do verbo, né? Porque senão o verbo estaria conjugado de acordo com o tempo. Mas nesse caso não. Ele é ontem, porque ele não mudou. Ele é imutável. Então ele é ontem, ele é hoje e é eternamente. Porque ele não muda. Por quê? Porque ele não teve um início. Jesus, ele é dado como o marco zero de toda a criação. Nós vamos ler aqui ainda, mas Jesus é considerado como o primogênito de toda a criação. Ou seja, tudo partiu dele. Nós lemos isso no texto da leitura introdutória, em que todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o marco zero de toda a criação. Começou a partir dele. Ou seja, ele já era antes de tudo ser. Ainda, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Ele diz, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá, olha só, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e Senhor com S maiúsculo, e cujas origens são desde os tempos antigos, ó, as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós temos aqui provas, como até no texto da leitura introdutória, como o próprio João diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando nós olhamos para essas referências, nós temos aqui a prova, sim, de que Jesus Cristo, ele é eterno. Então, nós vimos a onipotência de Jesus Cristo e nós vimos agora a eternidade de Jesus Cristo. Ele é, simplesmente é. Ele não muda e não mudará. Aleluia. Assim como a sua palavra. Os tempos mudam, os céus passam, a terra passa, mas a palavra não muda. Por que não muda? Porque ele não muda. Posso dizer alegoricamente, os pensamentos de Jesus Cristo em relação à sua igreja, à humanidade, não mudaram e não mudarão. E por isso a palavra continua sendo a mesma. Então imagina você, quando você tem o filho, e lá você tem um conceito explicou para aquele teu filho,
de que, olha, você não pode se comportar de tal maneira, você não pode fazer tais coisas. E aquilo você está certo de que aquilo não vai mudar. Então pode passar 1 mês, 2 meses, se o teu filho vier perguntar a tua opinião sobre aquele mesmo conceito, você vai dizer, olha, nada mudou. Então Jesus Cristo é assim. O que ele disse está dito e não mudará. O que ele disse, o que ele fez, o que ele prometeu, está prometido e não mudará. Então vai acontecer muitas coisas na Terra. Muitas inovações, muitas modernidades. Mas a palavra de Jesus vai continuar sendo a mesma. Aleluia a Deus. E abrindo esse parênteses, é por isso que a igreja entra em conflitos. E por isso que a igreja vai passar ainda por muitos conflitos. Porque o homem, no poder, vai tentar inovar as coisas. Mas como a palavra não muda, a igreja permanece na mesma posição. A igreja tem que permanecer na mesma posição. É a mesma palavra do início ao fim. Não muda. Ah, meu irmão, mas nós vamos passar por problemas, vamos ter que encarar. Mas a palavra não muda. O que foi dito, está dito. Até Jesus Cristo voltar. É assim que temos que defender. Porque senão não seremos igreja. Sabe lá no Antigo Testamento, quando Deus falou que queria um povo separado, diferente das outras nações? Então, nós víamos a teocracia de Deus, né? O povo tinha o domínio, o reinado diretamente de Deus sobre o povo. Por quê? Porque Deus falou assim, olha, esse povo vai ser diferente das demais nações. Esse povo não vai ser igual às outras nações. Só que aí o que aconteceu? O povo falou, queremos ser igual às outras nações. Samuel se indigna com isso. Mas Deus fala para Samuel, o problema deles não é com você, é comigo. E a igreja hoje, que é para ser um povo escolhido, um povo separado, um povo santo, um povo diferente dos demais povos, a igreja muitas das vezes tem dito, queremos ser igual a eles. Só que lembre-se que nós estamos falando contra Deus. Porque da mesma forma que Deus queria a separação daquele povo, a exclusividade daquele povo no Antigo Testamento, assim Jesus Cristo quer da sua igreja. Então a Bíblia vai nos dizer o quê? Santifica-vos, sede santos, porque Ele é santo. Separai-vos. Paulo vem dizer, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? É tomar a forma do mundo. É andar igual ao mundo. E aqui o mundo não é o globo terrestre, o mundo é o sistema mundano. O sistema que não conhece a Deus e ainda critica a Deus. Vai contra princípios de Deus. Então Paulo está dizendo, não tome a forma do mundo, mas sede santos. Porque quem te chamou é santo. Aleluia. Então Jesus, ele é eterno. O que ele disse, o que foi inspirado, né? Como os apóstolos foram inspirados em dizer, isso vai permanecer até que Jesus volte. Esteja preparado,
para combater as aflições que virão pela frente. Sabendo que o nosso galardão está lá no céu, não está aqui na terra. E aí a gente pode adotar as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se vamos viver para Cristo. E se tiver que padecer, vamos padecer por amor a Cristo. Amém? Bom, seguindo, nós temos a onipresença de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele também se mostra nas Escrituras como onipresente. E aí ele diz assim em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a gente está aqui, ó, mais de 2 ou 3 reunidos, mas nesse momento em outro país tem mais 2 ou 3 reunidos, em outro lugar tem mais 2 ou 3 reunidos. E Jesus, ele garante que, olha, aonde estiver esse grupo reunido em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. A onipresença diz que ele está em todo lugar. A onipresença diz que não tem como a gente se esconder, porque ali ele está. Ele tudo vê, ele tudo contempla. E aí você pode dizer assim, mas ele está ali, como que fisicamente? Não, nem sempre. Mas isso não quer dizer que ele não está vendo o que está acontecendo ali. Entende? Então hoje nós aqui reunidos, Jesus está dizendo para nós, ó, eu estou no meio de vós. Só que se fosse uma outra coisa totalmente carnal, mundana e tal, Jesus Cristo não estaria no meio de nós, mas ele saberia o que nós estamos fazendo. Ele estaria vendo. Isso também faz parte da onipresença de Jesus Cristo. Não há nada que possa se esconder da presença dele. Não há um lugar que possa se esconder da presença de Jesus Cristo, ou da presença de Deus. Ontem aqui no discipulado, nós estávamos falando no finalzinho sobre a Trindade. Não a Trindade, mas sobre exatamente os atributos de Deus. E em relação à onipresença, eu estava falando aqui com os jovens que aqui estavam. Sabe aquele aquário que você tem em casa? Você tem em casa, como se todos tivessem um aquário em casa. Mas quando normalmente a gente compra um aquário lá, pequenininho, aquele de cristal, e bota só um peixinho lá dentro, sabe? Fica assim. E aí você pega aquele aquário na sua mão, assim. E com aquele aquário na sua mão, não tem um lugar que o peixe possa ficar que você não esteja vendo. Assim é Deus sobre a nossa vida. Para o peixe dentro do aquário, eu estou presente em todos os lugares, mesmo que eu esteja só aqui parado. Entende? Então é como se o peixe olhasse para cima e falasse, ué, mas ele está me vendo aqui, ué, mas ele está me vendo. Ué, mas aonde que ele está exatamente? Em todo lugar. Assim é Deus na sua vida. Glória a Deus. Não há um lugar que você esteja que ele não esteja presente, te vendo. Aleluia. Não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Não tem como a gente se esconder de Jesus Cristo. Porque ele é onipresente, assim como o Pai. Então, quando você achar que não tem ninguém te vendo, e aqui eu não estou falando da parte negativa, mas eu estou falando da parte positiva. Quando você estiver em casa, se achando sozinho, quando você estiver naquele momento de depressão, aquela angústia na alma, quando você diz assim, ninguém olha para mim, saiba que ele está do seu lado, olhando. Aleluia. Glórias a Deus. Saiba que ele está contigo, porque ele é onipresente. Aleluia.
a onisciência de Jesus Cristo. E aqui eu separei, né, alguns bons versículos. Jesus, ele também possui esse atributo da onisciência. Ou seja, o que é a onisciência? É o conhecimento. Não há nada que ele não saiba. Não há nada que você possa pensar antes dele saber. Toda a ciência, todo o conhecimento está nele. Então, costumamos dar a ilustração de que, olha, antes que eu pense algo, antes que eu fale algo, ele já sabe o que eu estou pensando. Antes de eu pensar em formular uma história para convencer alguém, ele já sabe se eu estou mentindo ou se estou falando a verdade. Assim como quando ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu vai me negar, filho. Tu vai me negar. Não vou, tu vai me negar. E quando o galo canta, Pedro cai em si. E a Bíblia diz que olha para Jesus, né? Quando o galo canta, Jesus está passando. E o olhar de Jesus é um olhar que não teve nenhuma expressão verbal, mas foi um olhar crucificante. Aquele olhar de que eu imagino Pedro olhando para o olhar de Jesus Cristo e caindo em si, falando: o que eu fiz? Jesus, sem expressar nenhuma reação, simplesmente olhou para Pedro. No momento em que ele nega Jesus Cristo 3 vezes, o galo canta, Jesus passa, Pedro olha para Jesus, Jesus só dirige a ele um olhar. E eu fico imaginando como que uma marreta, um martelo, indo de encontro a um espelho e quebrando todo o espelho, sendo na vida de Pedro. Então Jesus, ele é onisciente. Não há nada que nós possamos imaginar ou achar que sabemos sem que ele antes já não tenha sabido. Quando nós lemos Mateus 17, 27, Mateus 17, 27 diz: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o para mim e por ti. Quando Jesus vai pagar o tributo, então Jesus já sabia que, olha, vai ter um peixe. Tu vai pescar esse peixe, o primeiro que vir, tem que ser o primeiro. Tira lá da boca dele, pega o estáter e paga esse atributo, paga esse imposto por mim e por você. Como que Deus sabia que naquele peixe, como que Jesus sabia, perdão, que naquele peixe ia ter uma moeda que pagaria o imposto? A onisciência. Assim como tem outras passagens que fala de que quando Jesus ele olha para os fariseus e Jesus está sabendo que os fariseus estão pensando a respeito dele. E Jesus já logo os combate antes que eles falem alguma coisa. Então não adianta a gente estar sorrindo ou fingindo uma felicidade se por dentro estamos maquinando mal. Porque quando ele olha para você, ele sabe o que você está pensando. Da mesma forma que nem sempre quando estamos com o rosto um pouco abatido, quer dizer que estamos desanimados ou estamos maquinando alguma coisa ruim. Ele está olhando e ele sabe o que você está pensando. Ainda no Evangelho de João, agora lá no capítulo 1, onde a gente leu,
Versículo 47 e 48. Capítulo 1, 47 e 48. Quando ele chama ali os primeiros apóstolos, né? E ele manda ir lá chamar Natanael. Então, 47 e 48 vai dizer assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus está falando de Natanael. E aí Natanael, ele se assusta, né? Natanael diz assim: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Mais uma vez eu te digo, às vezes se você tiver um sentimento de que não tem ninguém te vendo e que ninguém te conhece, existe um que está te vendo e te conhece. Você pode estar lá isolado, você pode estar lá sozinho, mas Deus sabe, Ele conhece as tuas qualidades. Glórias a Deus. E mesmo que o homem não entenda por que chamou, é porque ele viu algo em você. Ele sabe o que há de bom em você. Veja que quando Natanael está vindo em direção a Jesus, ele já fala: olha, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E aí Natanael fala: quando que a gente conversou? Quando que tu conhece minha vida? Jesus já estava falando: eu já tinha te visto. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Aleluia. Ele te conhece. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes você mesmo não se conhece. Às vezes você mesmo não sabe das suas qualidades. Mas Ele está olhando para você e está falando: eu te conheço. Glórias a Deus. Eu sei o que você pode. Eu sei o que você consegue. É só se esforçar um pouquinho mais. É só se esforçar. Se dedica um pouco mais. Porque eu sei que existe algo dentro de você. Como o salmista diz: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conhece. Enquanto os nossos olhos se limitam ao que está externo, Ele vai muito mais além. E muitas das vezes a gente se sente, como eu disse, sozinho, incapaz de fazer alguma coisa. Mas Ele já tem algo preparado para você. Ele já tem algo preparado para a sua vida. Então, quando te chamar, venha. Porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é e o que você pode fazer. Amém? Amém. Ainda no capítulo 2 de João, versículo 24 e 25. Quando Jesus está lá purificando o templo, né? Ele vai e purifica o templo. No finalzinho do capítulo, ele diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus não precisava que alguém chegasse igual chegam para mim e falam assim: ah, porque fulano é assim, 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 assim. Alguém chega para você e fala: não, porque ciclano é assim, 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 assim. Jesus está falando assim: olha, eu não preciso de ninguém para me falar sobre ninguém. Porque Ele já conhece a todos. Entende? Então, é mais uma prova, mais uma evidência nas Escrituras
na Bíblia que nos mostra também esse atributo. Então nós vimos aqui 4 atributos. Eterno, ou seja, ele é antes de tudo. Ele, antes que tudo houvesse, ele já era o verbo, ele já estava com Deus, ele era Deus. E agora, tem um versículo que eu separei aqui, mas eu perdi ele. Durante a lição, se eu lembrar, eu vou pegar ele. Isaías 43, 13. Deixa eu ver se é. Não é esse, mas está dentro do contexto, né? É aquele versículo, os irmãos vão lembrar. É o versículo que fala que ele é o primogênito da criação. É qual a referência? Ajuda aí. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Veja bem, Paulo está dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aí o 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Glória a Deus. Ou seja, Jesus Cristo, antes de tudo ser, Jesus Cristo já estava lá. Aleluia. Então nós falamos sobre a eternidade de Jesus. Ele é eterno. Nós falamos sobre a onipotência de Jesus Cristo. Lhe foi dado todo o poder. Ou seja, não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que exista ou que o homem cria ou que alguma coisa aconteça que ele não tenha o poder para resolver ou fazer não. É-lhe dado todo o poder. Nós vimos que ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Ele contempla todas as coisas. Não há um lugar que nós não possamos nos esconder da sua presença. Ali ele está presente. Então, o texto que nós lemos diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. E isso pode ser simultaneamente nos 4 cantos do mundo. Ali ele estará presente. Glória a Deus. Nós vemos a onisciência de Jesus Cristo, ou seja, não há nada que ele não saiba. Não há nada que ele não conheça. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de tudo. Ele conhece a tudo. E principalmente quando se trata do nosso interior. Quando achamos que podemos enganar alguém, ele já sabe o que você está pensando. Quando achamos que podemos dilubriar alguém, ele já sabe qual é a intenção do seu coração. Então, quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos todos esses atributos. Atributos esses que nos revela a divindade de Jesus Cristo. Nos revelando, então, que sim, ele é Deus. Amém? Algum comentário, alguma pergunta?
Não? Voltando agora na parte da heresia. Nós já vimos aqui textos que comprovam a divindade de Jesus Cristo. E nós já começamos a nossa lição falando sobre Ário, né, que deu início ao arianismo, essa heresia que nega a divindade de Jesus Cristo. Tá, hoje, quais são as justificativas que eles usam para querer combater a divindade de Jesus Cristo? E aqui entra um ponto interessante. A importância de nós estudarmos a Bíblia, a importância de nós nos aprofundarmos na história, é porque, não vou dizer 100%, mas na grande maioria das vezes, as heresias, aquele que defende aquela heresia, ele vai usar a própria Bíblia para querer te combater. Ele não vai vir com um livro de filosofia, ele não vai vir com uma outra literatura qualquer, ele vai vir com a Bíblia. E se a gente estiver despreparado e desligado, a gente vai falar, não é que ele tem razão? Não é que ele tem razão? Porque realmente está escrito na Bíblia. Né? Então, amados, quando nós aqui estimulamos os irmãos, olha, vamos estudar, né? Escola dominical, tem curso de doutrina, tem seminário teológico, e por aí, estuda mais, pergunta, a gente está aí para ajudar. É porque a nossa preocupação é de que, olha, existem muitos crentes, não vou falar cristãos, crentes, que caem, que saem da graça, porque se deixa ser enganado com a própria Bíblia. Entende? Então, pessoas abrem lá, num versículo, num contexto, ou sem contexto, extrai aquele versículo, não procura saber a história daquele versículo, não procura saber quem falou, para quem falou, por que falou. E ele começa, então, a construir uma narrativa em cima daquilo. Que se nós, cristãos, nós não tivermos um embasamento bíblico, a gente vai escutar e vai falar, ele tem razão. Ele tem razão. Então vamos pegar aqui alguns versículos. Por exemplo, tá? Quando Provérbios, capítulo 8, vai dizer, no versículo 22, sobre a sabedoria, e aqui atribui-se, né, a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, 8:22. Quando ele fala sobre a sabedoria, né, que existe desde a eternidade. Ele diz assim, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Esse é um texto que você pode falar assim, mas está lá no Antigo Testamento, está lá em Provérbios. Sim, mas eles usam. Tá? Eles usam por quê? Porque eles defendem. Na minha versão, tá, me possuiu. Mas tem versões que está, me criou. O Senhor me criou. O Senhor me possuiu. Então eles aderem à ideia de que, olha só, se o Senhor o possuiu, são como dois seres totalmente distintos, sendo um soberano e um outro qualquer. Assim como o Espírito Santo usava os profetas. Entende? Como é que eles fazem? Como é que eles falam? Então ele diz assim, o Senhor me possuiu. E o argumento deles, nesse versículo, olha, ele está falando de o Senhor, Yahvé, Todo-Poderoso, possuir alguém. Possuir ou criar alguém. Pode falar.
Mas assim, são dois verbos diferentes, né? Não faz sentido. Assim, possuir tem um significado e criar tem outro. Então, aí depende da tradução, né? Porque isso é uma questão de tradução. O meu tá possuir também. Tá possuir também. Tá. É a versão... Oh, meu Deus. Eu esqueci a versão. A minha é a Ark. E a minha também é a Ark. Mas tem uma versão que ele vai estar criou. Eu não sei se é NVI. Aqui na revista tá criou. Na revista tá criou também, né? Aham. Consegue achar aí, eu? Porque são dois verbos diferentes. Assim, Sim. se eu não, Mas aí é uma questão de se eu não tradução. me engano. O meu tá possuir, Tá possuir também. Ali veio. A NVI. É NVI. Ó, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. no alemão tá me teve. É, possuir. Teve, né? Pois é, entende? São verbos diferentes, mas isso é por conta das traduções, das versões da Bíblia, né? Não traduções, mas as versões da Bíblia, e cada versão bota de um jeito. O que é interessante a gente... Vamos pegar esse aqui. Cadê o outro, hoje, por gentileza? NVI. Vamos pegar essa versão aqui, por exemplo, que é o que contestam normalmente, né? O criou. Eu acabei de dizer para os irmãos sobre a importância da gente estudar a Bíblia e da gente estudar a história da Bíblia. Veja bem, no hebraico, o verbo criar, de fazer do zero, é diferente do criar em possuir. Entende? Então, quando nós olhamos para Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, quando fala e Deus criou, né? Esse criou de Gênesis é de construir algo do nada, é de fazer do nada. Agora, o verbo usado aqui, no hebraico, não é no sentido de fazer do nada, mas de adquirir ou possuir. Por isso tem versões que diz possuir e tem versões que diz criar. Mas o criar é no sentido de, olha, possuir, eu te usar e não te fazer do zero. Ou seja, é como se só Yahvé, o Senhor, existisse e criasse Jesus do zero. Que é o argumento que eles usam. Tá? Então, essa é a importância de nós nos dedicarmos a estudar. Porque a gente tendo essa informação, a gente vai saber contestar, a gente vai saber argumentar. Fala, filho. Eu acho que em alemão, essas palavras, esses verbos, há etapas. Entendeu? Uhum. Porque aqui você fala no Gênesis, em alemão, schuf, que ele criou, né? Ele faz. Né? E besaß depois. Porque quando ele criou você, ele, aqui em português criou, né? In Deutsch, wenn dich schafft, schafft dich und danach besitzt dich. Uhum. Porque hat dich geschaffen und besitzt dich. Isso em alemão. É um processo. Né? É um processo. É um processo isso. Isso aí. Mas os verbos são diferentes. Sim. Sim, mas é um processo de É, só que é a mesma coisa. É isso aí. Para você chegar lá, você tem que passar por aqui. Entendi. No hebraico, os verbos são literalmente, que é o texto original, né, da Bíblia, os verbos são literalmente diferentes. Tá entendendo? Essa coisa só. A Kátia falou, foi que é um processo? O processo. Para chegar lá. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que também que Jesus corrobora com o provérbio 22, Apocalipse, acho que 3, se não me engano, que fala que Jesus é o primogênito da criação. E muitas pessoas entendem que esse primogênito é porque foi criado primeiro. Isso. Mas não é que ele foi criado primeiro, é porque no original hebraico, o primogênito é justamente o que ela falou.
para chegar, para ter tudo criado, precisava passar por Jesus. Então Isso. Jesus ele é antes da criação, não que ele tenha sido o primeiro a ser O criado. primogênito de Colossenses, o primogênito de Colossenses é no sentido de chefe, entendeu? No sentido de posição, de preeminência, tá entendendo? E não primogênito de Deus, ou seja, o primeiro homem ser criado, entendeu? Então, o que acontece? Quando olhamos para o texto de Colossenses dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, não que ele é o primogênito de Deus, mas da criação, ele é o chefe, ele é o primeiro. Como eu disse, ele é o marco zero. Ou Mas seja, uma coisa não anula a outra. o quê? Se ele é o primeiro da criação, mas apesar disso ele é o primeiro homem. Não. Não. Porque em João, no capítulo 1, já diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Entende? Agora, tudo foi feito a partir dele. Tudo foi feito a partir dele. Tudo foi Mas- criado a partir dele, A porque partir ele é o dele. verbo. Entendeu? É a palavra. E a palavra... Ele é o marco zero. É. Pode falar. O que me embola na minha cabeça é só um ponto, porque Jesus também era homem. Se ele não fosse homem, ele não podia morrer na cruz. Porque o homem precisava também morrer Sim. na cruz. Então, uma coisa não anula a outra. Sim, mas aí você está falando a prioridade, mas aí sim, mas eu estou colocando no contexto. Sim, sim, tudo Estou bem. colocando no contexto. Cheguei, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Você está colocando a encarnação de Deus em Jesus Cristo, como ele veio ao mundo. Aí você está falando, mas ele veio ao mundo como homem. Então, Deus encarnado, Jesus Cristo. Mas aqui o que a gente está falando é de tudo antes da criação. Tá entendendo? Então, assim, sim, como Deus encarnado, ele foi o primeiro e o único. Tá entendendo? Foi o primeiro e o único. Mas antes dele ser encarnado, ele já era. Não, isso é claro. Então, é isso que a gente está falando. Entende? Então, olha, Eu só digo, uma coisa não anula a outra. mas em que sentido? Mesmo esse processo, Trotsky, mesmo assim, ele morreu, ele nasceu de novo. Quando ele veio através de Maria. Sim, ele nasceu. Então, sim. como- Mas a questão que a gente está defendendo aqui é o fato de o arianismo colocar a pessoa de Jesus Cristo abaixo, dizendo que ele tenha sido somente um homem que Deus usou. Entende? Então esse é o ponto. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que, olha só, ele já era desde o princípio. E sim, encarnado como Deus, foi o primeiro. Entende? Mas o que Colossenses está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que ele, olha, ele é o primogênito, ele é o marco zero. Ou seja, como ele era o verbo e ele era Deus, tudo foi feito a partir dele. O que a gente prova nisso aqui é a eternidade de Jesus Cristo. O que a gente prova nisso aqui é que, olha só, ele já existia antes de tudo existir. Amém? Um outro texto, para a gente poder encerrar, um outro texto que a gente pode pegar como base o primogênito a gente acabou de falar agora, né? Mas tem, por exemplo, João 17:3. João 17:3. O que ele vai dizer? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que eles... encosta mais a porta ali, gente. O que eles alegam? Aqui nesse capítulo, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos.
tá? E veja que Jesus Cristo, ele ora e ele se pronuncia também na terceira pessoa. Então veja bem, Jesus ele está falando assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Só que o que o arianismo ele pega, o que os defensores dessa heresia se pega, é Jesus orando e falando, olha, conheçam a ti, né? Um ser distinto de mim, um soberano que não sou eu, como Deus único e verdadeiro. Só que não se atentam que, olha, Jesus está falando dele também na terceira pessoa. Ou seja, como se ele não fosse o Jesus Cristo. Entende? Então, olha só. Lendo do primeiro versículo até o terceiro. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, Jesus ele está orando, e nessa oração de Jesus Cristo ele se coloca numa posição como se ele estivesse falando de outra pessoa. Mas ele está falando dele mesmo. Entende? Então, é uma coisa que eu posso dizer para os irmãos. É tão simples de nós olharmos e entendermos. Só que no momento em que a gente estiver distraído com qualquer outra coisa, a gente pode ser levado a ficar em dúvida. Fala, realmente. Ele está dizendo aqui conhecer a Deus como único e verdadeiro. Mas ele também está se colocando na terceira pessoa. Então, quando nós olhamos para esse versículo, é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Ou seja, Jesus, ele tem a mesma natureza. Ele é divino, a divindade é igual. E nós já lemos aqui muitas referências comprovando isso. Sobre os atributos que tem Deus e Jesus Cristo possui. Logo, eles são um. Quem vê Jesus, vê a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu repito para os irmãos. Veja bem. Nós precisamos nos aplicar em conhecer os textos bíblicos. Nós precisamos nos aplicar em entender. E aí a gente vai falar de termos técnicos, tá? Como hermenêutica, exegese, e isso normalmente assusta as pessoas. Mas de uma forma clara, sempre que você lê um texto, procura saber quem está falando naquele texto. Para quem que ele está falando? Por que ele está falando? Se faz essas perguntas, entende? Quando você se fizer essas perguntas, você vai começar a criar então um leque de pesquisa, que isso vai te trazer todo o embasamento do texto que você está lendo. Então, quando você se faz essas perguntas, olha, por que ele está falando? Para quem que ele está falando? Quem escreveu esse texto? Quem era o povo? Então, sempre que você se deparar com uma dúvida textual, se faça essa pergunta. E aí, dependendo da Bíblia que você usa, ela está ali cheia está repleta de referências. Que vai fazer o quê? Que vai te encaminhar para textos paralelos, que vai te ajudar a entender o sentido, ou se realmente não for literalmente a concordância daquele versículo, ele vai te levar para um texto paralelo que vai te trazer o mesmo sentido daquele texto. E às vezes, você lendo um texto paralelo,
vai te esclarecer mais fácil do que aquele que você está totalmente envolvido. Pode falar. Eu acho que a gente também não pode subjugar o papel do Espírito Santo na nossa vida, porque você pode ter várias Bíblias diferentes, mas eu acho que a palavra de Deus não é uma coisa assim que você vai ler e vai entender. Você, como diz a Bíblia, você tem que meditar, você tem que gastar tempo. É um processo, às vezes a gente vai entender 10 anos depois, mas é uma coisa, é um processo que vai, a cada momento vai, como diz a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai se fazendo claro até se fazer dia claro. Eu acho que é o mesmo processo e aí é que está o gostoso de ser cristão. Que você gasta o tempo, que você medita, que você pensa. E é todo um processo. Acho que só ler, pegar a vida, porque isso, ler o livro que o irmão vai te ajudar. Mas realmente você tem que internalizar isso na sua vida. Sim. Aí você vai entender, claro, são coisas que são bem claras para entender. Agora, se você fica assim, vou ler assim, fica assim, fica meio difícil. Não. Existe a parte teórica da situação e a parte que a própria Bíblia nos instrui sobre a ajuda do Espírito Santo. Entende? Então aqui, como a irmã colocou aquela hora, né? Uma coisa não anula a outra, né? Então sim, não adianta eu estudar a Bíblia de uma forma acadêmica, né? Então, não, porque assim, numa faculdade teológica está cheio de ateus. Numa faculdade teológica tem pessoas de diversas religiões e crenças. E está fazendo uma faculdade teológica. Entende? Então, com certeza, se nós lermos a Bíblia com um olhar acadêmico, vai continuar por isso mesmo. O papel do Espírito Santo na nossa vida é nos ensinar todas essas coisas. É nos esclarecer todas essas coisas. Então, sim, lógico, irmão, não vamos, né, ser ignorantes em falar, então eu vou só sentar e estudar. Até porque quando você estiver nesse processo, você vai ver que a Bíblia te manda orar e ser cheio do Espírito Santo. Entende? Então, assim, não podemos negligenciar ou descartar. Então, olha só, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala assim: as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder. E nós estamos falando de um homem letrado. Nós estamos falando de um homem teólogo. Mas ele diz assim, olha, palavras persuasivas de conhecimento humano não adianta. Então, sim, como a nossa irmã Kátia disse, não adianta a gente querer encarar a Bíblia como um estudo acadêmico se nós não dobrarmos o nosso joelho e pedirmos sabedoria e entendimento a Deus. Gastar tempo. Investir, nem é gastar, é investir. Não, depende de como ver. Investir tempo. Veja que o salmista diz assim, olha, na sua lei medita de dia e de noite. E nunca esquecendo do nosso lugar de servo e de criatura. Exatamente. Não de criadores, porque o nosso Criador é um só. É isso aí. Então, amados, assim a gente encerra a nossa meditação de hoje. Veja, nós temos heresias, que são heresias antigas, tá? Mas que com uma roupagem diferente se infiltra novamente no meio das igrejas. E o ponto-chave que eu deixo aqui para a gente encerrar a nossa EBD de hoje é: se aplique ao conhecimento bíblico. Quer falar? Eu acho que eu faria uma pergunta totalmente diferente. Por que caímos tantos nessas heresias? Por que nos deixamos levar por certas doutrinas? Eu colocaria o ponto assim, às vezes a gente não está procurando o Deus da bênção, mas a bênção de Deus. O profeta Ageu, ele escreve assim: o meu povo
perece por falta de conhecimento. Entende? Então, se você procura conhecer a Deus, e aí vamos pegar o gancho da nossa irmã. Se você procura conhecer a Deus, ao invés de procurar conhecer as bênçãos de Deus, talvez você não vá cair nessas heresias. Entende? Porque sim, de fato, a realidade é essa. Existem muitas igrejas cheias. Igrejas, né, que não tem espaço para você entrar. Mas só de pessoas interessadas no que Deus pode dar para elas. E não no sentido de salvação, mas de bênçãos materiais. Em redes sociais também. Né? Status na rede social, né? Então as pessoas têm procurado Deus da forma errada. Ou para a coisa errada. A motivação errada. Então assim, amados, a gente encerra com essa reflexão para a nossa vida. Que nós possamos estar cientes do que nós temos estudado e a quem nós temos servido. E por que nós temos servido. Amém?